Cá estamos, não é? Cá estamos logo no início do mês, como é habitual, não é? Epá, não deu, peço desculpa, não é? Muitos espetáculos e não sei o quê. Perdoa-me, é bom que perdoem porque isto pode acontecer outra vez. Só agora no mês de março temos aqui o quê? 2 em Leiria, uma já está esgotada, 3 no Porto já estão todas esgotadas, mas já abrimos outra para maio. Tábua, dia 11, faltam para aí 4 bilhetes para esgotar. Temos Alenquer dia 19 e na Madeira dia 25. Então não me chatearam para ir à Madeira, que vamos à Madeira. Agora encham aquilo, é bom que encham aquilo. Está bem? Mas há mais datas e não sei o quê, vou deixar o link todo na descrição, como é habitual. E obrigado a quem já viu o processo do meu novo espetáculo de stand-up. Bom, vamos lá então. 2022 começou forte. Temporariamente indisponível. Várias páginas do Grupo Empresa foram alvo de um ataque informático na madrugada deste domingo. Os sites do Expresso e da SIC ficaram indisponíveis e décadas de arquivos que ficaram nas mãos daqueles piratas informáticos que exigiam um resgate para devolver aquela porcaria toda, só que afinal, não. Na verdade, o tempo passou e eles nunca chegaram a pedir o resgate. Foi só mesmo para lixar a SIC. O que pode ter acontecido é o seguinte: eu uma vez estava tão farto para tentar ver um jogo de futebol naqueles sites manhosos, pá, aquilo está sempre a falhar, sempre aos soluços, pá, irritei-me e meti Sport TV. Está a falhar. Pronto, mete Sport TV, está resolvido. Pode ter acontecido aqui uma coisa parecida, pá, um hacker que era, imagina, um grande fã da Casa do Toy, não estava a encontrar no site da SIC. É pá, estou farto desta merda, vai tudo! E roubou, e ficou com os arquivos todos da SIC. Vai meter-se os vídeos como deve ser no site. Por outro lado, pode ter sido um golpe da TVI para lixar a estação rival. Anda ali a SIC distraída a tentar resolver questões internas, vai a TVI, pau, Bruno Carvalho a sugar a alma da Liliana em direto. Sentes comigo? Aí, ó. Está aqui para ensinar. Arrancou o Big Brother Famosos. É assim que se diz. Tenho uma pequena dúvida no final. Big Brother Famosos. Tens de dizer sempre como quem vai um bocado a medo. Big Brother Famosos. Certeza que são ótimas pessoas, mas pá, quer dizer, Laura Galvão, Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro, Liliana Almeida, Jay Oliver. Famosos? Não. Isto são nomes tirados ao calhas de uma tómbola. Tens o quê? Uma Liliana, tem aqui uma Almeida. Junta, vai. Aliás, o vulgo só entrou por causa destes todos. Alguém chegou numa reunião na TV e disse: malta, vamos fazer um Big Brother Famosos, mas com a Catarina Siqueira, um Jay Oliver e um Jorge Guerreiro. Ok. E alguém disse: puto, mete mais tabaco. E entrou o Hugo Tabaco. Também ninguém sabe quem é. Entrou no caso, em janeiro, o melhor conteúdo de entretenimento na televisão. Aconteceu na RTP3. Alexandre, o 360 segue convosco. Boa noite. Boa noite, Clara. E até... Pedimos desculpa, acontece por vezes. A ameaça russa não trava a vida cotidiana das cidades da Ucrânia. Peço imensa desculpa. Nas cidades da Ucrânia. Isto por vezes acontece em direto. Sim, a 20 apesar km, do assunto ser muito sério. A 20 km da linha da frente, a cidade de Mariupol tem um elevado interesse estratégico. Isto sim é televisão. Há aqui vários momentos excelentes. Desde logo a primeira quebra é muito boa porque é a gargalhada tímida dele que aciona a já gargalhada impossível de disfarçar dela. Boa noite, Clara. E até... Igualmente muito giro o momento em que a jornalista simplesmente decide continuar a falar de uma potencial guerra sangrenta enquanto ria à gargalhada. A ameaça russa não trava a vida cotidiana das cidades da Ucrânia. A meio lá percebe que não resulta bem anunciar a Terceira Guerra Mundial e o fim do mundo a meio de risos, então lá decide recompor-se e pedir desculpa. Peço imensa desculpa. Mas eis que quando parecia que o assunto estava resolvido, ela comete um erro fatal. Por vezes acontece em direto. Sim, A 20 apesar km. do assunto ser muito sério. Ela sublinha que de facto é um assunto muito sério. Ora, quando um coletivo recupera de um ataque de riso numa situação proibitiva, a última coisa que um dos elementos pode fazer é relembrar esse mesmo coletivo que acabou de rir numa situação em que não podia. Pois a própria recordação do ilícito ativa um novo ataque de riso. Notem que ele já estava bem compostinho e quando ela diz que isto é muito sério, ele quase rebenta com a garganta a tentar suster a gargalhada. Isto por vezes acontece em direto. Sim, A 20 apesar km. do assunto ser muito sério. A 20 km da linha da frente, a cidade de Mariupol tem. É de facto uma sequência de eventos muito divertida. TVI, podem pôr o Jardel a dançar a lambada à vontade, que nada vai superar isto. A ameaça russa não trava a vida cotidiana das cidades da Ucrânia. Peço imensa desculpa. Nas cidades da Ucrânia. Isto por vezes acontece em direto. Sim, A 20 apesar km. do assunto ser muito sério. A 20 km da linha da frente, a cidade. Bom, mas já que estamos a falar de entretenimento, vamos focar no programa que mais conteúdo forneceu em janeiro. Naturalmente, a carga fiscal. naturalmente que sim. Portanto, Tivemos aqui um problema com a energia. Vamos fazer uma borla para todos. É lá! Olá, prima. Aceitas tomar alguma coisa? Sabes, primo, eu só bebo cocktails muito modernos e só me dou com cabeça jovem. Gato de Rui Rio, Zé Albino, ao colo de António Costa. No nosso país é possível matar animais como a acácia à paulada. Muito bom para todos.
campanha eleitoral. Porra, pá, ganda fartote que foi. Vamos sem mais demoras ao meu top 5 momentos favoritos da campanha. Na quinta posição, o partido ADN. Ora, o ADN é o partido dos chalupas. À distância, já o disse, por opção própria está Bruno Fialho, o presidente da ADN. Eu recusei-me a fazer o teste para entrar no estúdio. Durante 2 anos apenas falou numa situação em Portugal. Chegámos às eleições e ninguém fala de pandemia. Ou seja, ninguém fala do elefante na sala. Este elefante vai ficar aqui o programa todo. O presidente, o Bruno Fialho, que recusou fazer o teste para ir à RTP e teve de entrar em direto no debate dos pequeninos a partir de casa. Pelo menos foi o que ele disse. Para mim foi só uma desculpa para ele não andar de um lado para o outro com o elefante debaixo do braço. Se bem que os militantes do ADN não têm grandes problemas em fazer figuras de urso. Tenho a informação que hoje, numa mesa de voto, houve pelo menos um eleitor que votou mascarado, sem que tenha sido possível verificar a sua identidade. É urgente, tal como já aconteceu noutros países, decretar o fim da pandemia. Sim, o ADN garante que um astronauta votou sem se identificar. Ora, está na hora de mais um. Não é assim que funciona. Então, olha, votar mascarado de astronauta sem mostrar a cara e sem mostrar a identificação não dá. Porque... não é assim que funciona. Como é óbvio, levantou a coisinha e mostrou o cartão de cidadão e depois lá regressou à estação espacial. Na quarta posição, Inês Sousa Real. Uma das acusações mais comumente feitas ao PAN é de que é um partido urbano que não entende os problemas do Portugal profundo. Por exemplo, um deputado do Chega nos Açores acusa o PAN de hipocrisia por querer acabar com as touradas, mas não proteger as térmitas. E acho muito bem que se defende os animais. Todos. Os carrapatos, os ratos, as pulgas, o bem-estar das pulgas. Nós andamos aqui, as térmitas. Muito giro. Agora, recuperando a ideia, qual seria a coisa mais parva para tu dizeres se te acusarem de não conheceres o interior do país? Escusam de pensar muito nisso. Inês Sousa Real, chegas à frente. Nega a ideia de um partido urbano. Recordo que o PAN, ao contrário até de outras forças políticas, tem estado no interior do país. Nós já estivemos também noutras zonas, nomeadamente no Montijo. Pois, estás a perceber? Não. Vamos tentar perceber, faz favor. Ora bem, Inês, interior, não é? Lisboa. Onde é que é o Montijo? No interior? O interior, o Montijo há de ser no interior, há de ser mais ou menos aqui. Lisboa, Montijo. É ao lado. Dá para ir a pé. Percebes o que fizeste? É como acusarem de não perceberes nada de cinema e tu dizes, não, eu amo tanto cinema que uma vez até vi um episódio do Seinfeld. Lisboa, Montijo. Número 3. Esta frase do Chicão. Um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia, André Ventura. Porque nota-se que ele treinou em casa, não é? Achei fofo. Todo orgulhoso ao espelho. Um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra... Um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. Esta aqui vai mandar mesmo às malvas. Mas ele estava mesmo confiante, tanto que ele repetiu aquilo. Um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia, André Ventura. Um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. Ganda Chicão, pá, olha, se quiseres fazer uns minutinhos antes do meu espetáculo, tu agora estás com tempo e tens jeito para isto, pá. Ganda Chicão. Número 2. Os comboios que vêm do Nepal. O André Ventura é conhecido por se indignar com tudo, mas aqui confesso que conseguiu surpreender-me. O LIVRE quer que todos os portugueses nascidos em Portugal se tornem portugueses automaticamente. O LIVRE quer que todos os portugueses nascidos em Portugal sejam portugueses. Porra, partido radical, hein? Entendo que as pessoas que nascem num sítio são desse sítio. E entendo também que as maçãs são um fruto e que a Baby TV é um canal para bebés. Afinal, qual é o problema de quem nasce em Portugal ser português? Não percebi. Uma mãe de Paleza veio de comboio a Portugal, enganou-se, queria ir para a Espanha e passou em Portugal. O filho dela nasceu aqui, para o Rui Tavares já é português. O racismo! Esqueci-me do cabeça à minha também. Esqueci-me do racismo. Tem razão, sim senhor. Estava eu, então, nasce em Portugal, és português, qual é a cena? Não me lembrei que podiam vir de lá os espíritos e os monhés que apanham comboios do Nepal para a Espanha, mas depois adormecem e acordam em Campanhã. Quem nascer em Portugal é nacional português. Portanto, pode-se enganar na estação de comboio, vir parar a Elvas em vez de Badajoz e, portanto, já é português. São aquelas histórias mesmo reais que acontecem todos os dias, não é? Uma nepalesa que adormece em Katmandu, no comboio, e de repente tem um sono muito pesado, porque de repente atravessou a Índia, o Paquistão, o Afeganistão, o Irão, o Iraque, a Síria, a Turquia, a Grécia, a Bulgária, a Sérvia, a Roménia, a Hungria, a Eslováquia, a Áustria, a Alemanha, a Espanha e França, e de repente... Onde é que eu estou? Gar do Oriente? Porra! Bem, já agora vou parir. Já que estou aqui... Porra, isto merecia o prémio no pouco conhecido concurso anual de contos racistas para embalar nazis. Número 1. Seja como for, o meu momento favorito da campanha eleitoral foi de longe, de muito longe, este. Atenção, imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Dia 30 de janeiro
Isto vai ao racha. Já chega! Porquê? Notem, eu ia votar no PS, mas depois vi a Maria Vieira a arrebentar um frango com um cutelo. Realmente convenceu-me. Entretanto, lá se contaram os votos, não foi? António Costa surgiu finalmente perante os militantes e assumiu a conquista de uma maioria absoluta. O Chega cresceu, passou de um deputado para 12. Rui Tavares a ser eleito por Lisboa. Este é um mau resultado para o CDS, que ao final de 47 anos perde a sua representação parlamentar. O PS conseguiu uma surpreendente maioria absoluta, o Chega atingiu o 3º lugar, o LIVRE lá elegeu o Rui Tavares e o CDS teve 0 deputados. Já Rui Rio, após um resultado desapontante, foi claro na sua mensagem. Vai admitir-se... Chama-se auf Portugiesisch gesagt. Wenn Sie wollen, kann ich das auf Deutsch sagen. Brauchen Sie auf Deutsch? Ich habe es auf Portugiesisch gesagt. Alle sind Portugiese hier. Ich habe es auf Portugiesisch gesagt. Ou isso. Isto sim é um político astuto. Adapta-se às circunstâncias. A extrema-direita atingiu os 7%, é melhor começar já aqui a treinar o alemão. Pelo contrário, quem ainda não adaptou o discurso foi o Bloco de Esquerda. Cada deputado racista eleito no Parlamento português é um deputado racista a mais e cá estaremos para os combater. Como assim não passarão? Vocês têm 5 deputados, eles têm 12. Convém adaptar. Já passarão. O Bloco apostou na tática Matrix, né? Se eu fizer assim à mão, as balas não me acertam. Só que eles continuaram a fazer assim à mão, já com 12 balas na testa. Mas sim, 12 eles já passaram, o que nos leva ao tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. A grande questão que colocam aos humoristas normalmente nestas circunstâncias é: então, mas repara, se eles forem todos uns chanfrados do caraças, isto é bom para o vosso trabalho. Ao que eu respondo: exatamente! A gente vai fortalecer as instituições democráticas e contribuir para um país mais saudável? Não! Mas vão fortalecer o aumento de macacada. E eu, entre democracia e macacada, voto macacada. Todos os dias. Macacada! E nesse aspecto, estas eleições dificilmente poderiam ter corrido melhor. Pelo menos a julgar pelo que se sabe dos novos rostos no Parlamento. Diogo Pacheco de Amorim. Com 72 anos, Diogo Pacheco de Amorim é o elemento mais velho da bancada do Chega e o único, talvez a idade justifique, com cataratas. Tem cataratas, pois tem. Que ele escreveu um artigo, em tempos, a dizer que os imigrantes têm que respeitar a nossa raça e a nossa cor. Depreende-se daqui a ideia que Portugal é um país branco e que branco é uma raça. Ora, estou para ver quando ele se correr daquilo dos olhos e se aperceber que qualquer português que vá tipo à Dinamarca é confundido com um internacional de uma seleção do Magreb. Vamos por isso jogar rapidamente a um jogo muito divertido. Chama-se Profissional de Medicina Dentária na Maia ou Lateral Esquerdo da Tunísia. Ora bem, um destes jovens é o Dr. Gustavo Pacheco, responsável pelo Departamento de Ortodontia na Dental Advance. O outro, Osama Haddadi, defesa esquerdo, internacional tunisino em 29 ocasiões, atualmente ao serviço de Malatya Sport, último classificado da Liga Turca. Quem é quem? Façam as vossas apostas. Vamos jogar ao Profissional de Medicina Dentária na Maia ou Lateral Esquerdo da Tunísia. A resposta daqui a pouco. Além disso, o Diogo Pacheco de Amorim gabar-se de ser branco, além daquele cheirinho, o português branco é que é puro, não faz bem sentido também por outra razão. É que o Diogo Pacheco de Amorim parece uma curandeira cigana que vestiu um fato. Não podes vir dizer que Portugal é um país branco quando parece um Chewbacca entre gravações tirou a barba postiça para beber a bica. Tu és branco na medida em que o Limburger dos motorratos é branco. Tu não és branco, pá, tu és da cor de uma pessoa que esfrega a cara com o próprio ranho. Eu acho que era a isto que a Graça Freitas se referia quando dizia que as máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Ele estava perfeitamente seguro que ninguém estava a ver esta nojeira. Além de racista e badalhoco, o Diogo Pacheco de Amorim quer acabar com o Ministério da Educação. Na educação, promovem a extinção do Ministério da Educação. Exato. Portanto, o que é que nós propomos? A privatização de todo o sistema de ensino. Sim, sim. Privatizar todo o ensino, que até a malta da iniciativa liberal fica tipo, foda, calma, miúdo. Ei, que exagero. E quem diz o ensino? Diz a saúde. A confiar no gajo que esfrega a cara com o próprio muco e que desenhou o programa do partido, não compete ao Estado a produção ou distribuição de bens e serviços, sejam esses serviços de educação ou de saúde. É isso, então o Estado agora tem de garantir educação e saúde? Isso é muito caro. Aliás, quando uma pessoa é tratada no hospital, deviam depois esfregar-lhe na cara os custos todos quanto é que ela custou a todos os outros, à sociedade. Sim, sim. Que é para aprender a não ficar doente muitas vezes. Não estou a gozar. Uma das coisas que nós defendemos é que, embora o paciente não pague nada, o cidadão não paga quando saiu do hospital, que receba a conta dos custos reais daquilo que custou, para que ele saiba e não abuse aquilo. Para que não se abuse.
daquilo. Por exemplo, tens cancro. Epá, é bom que tenhas noção do peso que estás a ser para todas as outras pessoas. Olha que giro. Este mês custei milhares e milhares de euros só para permanecer vivo. Para o mês que vem, só vou à quimio às terças. É ou não é ótimo que as pessoas com cancro tenham a oportunidade de sentir que são um cancro para a sociedade? Hã? Para não abusarem. Senão, onde é que esta sociedade vai parar? Pá, já não basta aquilo das gajas para darem cabo da família tradicional. Quando as mães começaram, a partir de 70 e poucos, começaram a trabalhar mais, começaram a sair de casa, começou a haver uma desintegração da família. É, a emancipação da mulher desintegrou a família tradicional com todos os resultados nefastos que conhecemos ao dia de hoje, não é? Hoje em dia há algumas que até vão de carro para o trabalho, sujeitas a provocar acidentes, pá. Quando antigamente os únicos acidentes que elas tinham era quando iam contra as portas para lá em casa. As mulheres têm muito a aprender com este senhor. É o ideólogo do partido e temos imenso a aprender consigo. Palavras da jovem deputada Rita Matias. Rita Matias acumula funções, além de ser a única mulher da bancada do partido, é também a mascote do clube. Como é da tradição, vamos cantar o hino. Vamos pedir aqui ajuda à Rita Matias. Heróis do mar, nobre povo. E é fofinha, não é fofinha? Notem. A Rita Matias é a mulher perfeita porque faz tudo o que os homens lhe mandam fazer. Canta, Ritinha. Ritinha canta. Marchar, marchar. Ela canta. É tão fofa. Agora a Ritinha diz que a família tradicional é entre um homem e uma mulher e tudo o resto é obra de Satanás. Vai, Ritinha, vai. Defender de forma absolutamente descomplexada a família. Da família natural, que está assente na união de um homem e de uma mulher. A família que não abdica de educar os seus filhos no respeito pela tradição e pela cultura. Opa, está tão bem feito. Nem parece que nasceu em 98. Tão fofa. Parece-me aquela filha da governanta de 14 anos que engravidou do patrão em 52. Tinha de apertar as cadeiras com um pau. Que orgulho. Ritinha, olha, agora dá-nos jeito que digas que o homem branco está a ser vítima de uma conspiração global para parecer que é o oprimido. Se conseguires dar isto com um toquezinho de ironia, faz lá, Ritinha. Se fores branco, homem e heterossexual, não és vítima de nada. Aliás, és na verdade um perigoso opressor e eu posso já dizer que olho para esta sala e vejo como mulher uma série de opressores perigosíssimos. Cuidado com vocês. Linda menina, que ela aprende os truques muito rápido, mais depressa que o meu poodle. Será que ela, apesar de mulher, tem coragem para ir à televisão dizer que é antifeminista? Isso já não consegue, não consegue. Consegue? Não posso. Disse que era antifeminista. O que é isto de ser mulher e antifeminista? Muitas das vezes as necessidades das mulheres acabam por ser esquecidas. As mulheres hoje em dia precisam de ser defendidas. Fazia falta de haver mais vozes femininas com espaço público para defender uma nova ou uma outra forma de defender a mulher, se calhar numa perspectiva mais conservadora. Defender as mulheres é ser antifeminista. Bem, isto é inacreditável. Ela diz mesmo tudo aquilo que nós mandarmos. Isto sim é uma mulher a sério. A Rita Matias é isto, não é? É a embalagem jovem de ideias antigas. É o cheiro a mofo num frasco de tu em tu. É uma jovem no TikTok, mas que só dança valsas. É a mulher que o Chega precisa para parecer que quer saber das mulheres. Ainda tentaram meter umas pestanas falsas e uma peruca no Diogo Pacheco de Amorim, mas depois parecia a Bel Dominique e não resultava tão bem. Lá tiveram de arranjar uma patareca qualquer que dissesse tudo o que eles e o Dr. Oliveira Salazar pensam, não é? Sem se perceber que está a ser instrumentalizada. Aliás, notem o sorriso orgulhoso sempre que ela diz uma das coisas que lhes mandaram dizer e que as pessoas gostaram. Olha, então fica tão fofa. Que esta árvore secou e o nosso Estado falhou. Vamos pedir aqui ajuda à Rita Matias. Enquanto Primeiro-Ministro de Portugal, que nos escraviza com estes impostos. Em que se encontra. Não é? Está sempre a calar de quem deixou o pai orgulhoso, não é? Tu fiz bem, papá, fiz bem. Aliás, isto leva-nos a outra personagem do partido. Manuel Matias. Manuel Matias é o assessor parlamentar de Deus Nosso Senhor Ventura e pai, lá está, de Rita Matias. Ignoremos que o Chega, que tanto critica ligações familiares na política, colocou nas listas a deputados da direção do partido a filha do assessor do chefe, mas isso fica para outro dia. Manuel Matias é ainda um dos ideólogos da moralidade do Chega. Foquemos-nos precisamente nessa moral. O que eles querem pôr é que haja uma sociedade em que, do ponto de vista sexual, reduzem a sociedade só à componente sexual, seja permitido tudo. Inclusive sexo com crianças. À falta de melhores palavras, estamos perante um louco que diz que eles estão aqui na sala connosco, querem destruir a sociedade tal como a conhecemos para poderem fazer sexo com crianças. A sexualidade é uma coisa boa. Se não fosse uma coisa boa, Deus não tinha criado. Tínhamos arranjado outra forma de procriar. Ele escolheu esta. O sexo entre o homem é uma coisa boa. Agora, isto é demoníaco. Querem que daqui a uns anos a sociedade seja um bacanal. Contudo,
Exato, e depois a arfar, não é? O sexo é bom, mas qualquer dia isto é só bacanais. Apesar de Deus curtir de sexo, mas depois isto é só... Não faz sentido. Importa referir que o Manuel Matias era o líder do PPV, Partido Pro Vida, que se fundiu com o Chega. Ultra religioso e conservador, por exemplo, ele ataca a ideia da eutanásia porque o Benfica anda a perder muitos jogos. Porque depois o que é que acontece? O que é um sofrimento atroz? O Benfica perde o campeonato, eu não resisto, eu fico é uma dor tão grande, pá, que não... Vai por o tarapte, pá. Tirar o Paulo Bernardo, o miúdo estava a fazer uma jogada. Era a eutanásia, faz favor. Se não for isso, é porque eles ainda estão connosco na sala, Manuel. Eles querem poupar nas pensões. É a melhor forma de resolvermos o problema das pensões em Portugal e da segurança social. As pensões começam a pesar, então elimina-se, já viu o que é que se lucra, o que é que o Estado poupa? Abram os olhos. Abram os olhos, Jesus. E as mulheres, claro, donas de si mesmas, não podem abortar em nenhuma circunstância. Nenhuma! Mesmo em casos de violação, nas primeiras semanas. Nada! Uma mulher que é violada, depois dessa violação resulta uma gravidez, vai sair com 2 traumas. O trauma da violação e o trauma do aborto. Dizer a uma mulher que passou por uma violação que o aborto é uma solução, estamos a enganar a mulher. A quantidade de alarvidades medievais ditas por este senhor dava para um episódio inteiro especial, mas foquemos rapidamente para conhecer melhor os padrões morais deste indivíduo. Vamos ouvi-lo a contar aquilo que ele considera ser uma história belíssima. Quem está a ouvir, que veja o testemunho da Chiara Corbelli Petrini, que é uma jovem italiana que tem uma história belíssima. Uma história belíssima. Ora, conhecendo este tipo de gente, deve ser uma história de uma miúda qualquer que queriam que ela abortasse, mas ela não abortou, e não só não abortou, como o filho feio descobriu a sida. Caralho, tem que ser, é uma história belíssima. Vai lá. É uma mulher que ficou grávida 3 vezes, tem duas gravidezes em que as crianças têm deficiências profundas graves e que é aconselhada a abortar. Lá está, então, as crianças tinham deficiências profundas graves. Pronto, mas é uma história belíssima. Uma história belíssima. Vamos ver como acaba. É uma história que é belíssima. É aconselhada a abortar, leva as gravidezes até ao fim, as crianças são batizadas e vivem meia hora e depois morrem. Hã? Então, duram meia hora e morrem. As duas crianças. Engravida, criança deficiente, vive meia hora, morre. Engravida outra vez, criança deficiente, dura meia hora, morre. Eu não sei se temos aqui noções diferentes de história belíssima. Se eu apanho isto na categoria comédias românticas com a Julia Roberts, eu sou capaz de ficar desiludido. Mas calma que ele falou em 3 gravidezes. Ou seja, ainda há aqui a possibilidade da moral da história ser ela superou 2 adversidades tremendas, mas à terceira teve um filho que contribuiu para avanços científicos tremendos. Foi isto. Tem que ser isto. E depois na terceira gravidez, por volta do 5º mês, ele diagnosticado um cancro. E mete-se a questão da vida dela e da mãe, da vida dela e da criança, e ela decide pela vida dos 2. Na terceira gravidez, portanto, ela tem um cancro. Pronto, ok, mas ainda é melhor porque assim, não só supera o cancro, tem o filho e descobrem os 2 em conjunto que a leucemia se cura com o beijo do verdadeiro amor. É isto ou não é? Vamos, é uma história belíssima. Como é que acaba esta história belíssima? Vamos aí. Aqui é uma história belíssima. Mesmo bela. A gravidez segue normalmente. Eu farei os tratamentos possíveis que não ponham em causa a vida do meu filho. Acontece passado um ano, a mãe morre. É uma história belíssima. A mãe morre. Portanto, teve 2 filhos, duraram meia hora, à terceira morreu ela. Quão rebentado dos cornos tens de ser para usares uma história de uma mulher que morreu depois de ver 2 recém-nascidos durarem meia hora e falecerem nos seus braços, como um exemplo positivo! Será do quê? Imaginem a borra da Rita Matias quando engravidar e dizer ao pai e o pai lhe desejar tudo corra pelo melhor. Este é um dos homens que desenha a moral social do Chega, mas não é o único, há mais. Gabriel Mitá Ribeiro. Gabriel Mitá Ribeiro, faz favor, apresente-se. O racismo existiu, mas o racismo deixou de existir. Precisamente, o racismo já acabou. Já existiu, mas já acabou. E notem que quem o diz até é um negro clarinho. Portanto, é mais verdade. Assim é mais verdade. O fim do racismo, eu coloco esta data, que é 1994, com a dissolução formal do apartheid
na África do Sul. Portanto, o fim do racismo foi factual. Acabou, em 1994. Grande ano, pá. Nasceu o João Cancelo, acabou o racismo. Porra, sim senhor. O Chega tem este truque, não é? Que é, mete uma gaja a dizer que eles não são machistas nem retrógrados e um negro a garantir que não há racismo. Está aqui, está o Negraciano a dizer que a alopecia é um mito. Mita, apresenta-te só mais um bocadinho. Veja, por exemplo, o caso do Estado Novo. Quer dizer, o Estado Novo, como qualquer regime histórico, tem aspectos negativos e aspectos positivos. E nas salas de aula, parece que é normal o professor ensinar só os aspectos negativos. O que os professores estão a fazer, e é quase só isso que fazem, não é ensinar. É uma coisa terrível que se chama doutrinar. E é aquilo que os países radicais islâmicos fazem. Exatamente. Portanto, como é que é? A ditadura teve coisas boas e quando os professores pintam a ditadura como uma coisa má, no fundo estão a ser iguais aos radicais islâmicos. Pois os próximos 4 anos vão ser realmente divertidos. Gabriel Mita Ribeiro é um indivíduo que defende os castigos corporais nas salas de aula, assumiu ter agarrado com toda a força e rebentado a camisa de um aluno que nunca mais apareceu nas aulas, do que contribuiu decisivamente para o seu aproveitamento escolar, por certo. Insiste, de resto, tal como Manuel Matias, na questão moral da política. O nosso programa começa com o debate sobre questões morais. Nós defendemos um Estado que seja uma pessoa de bem. Pessoa de bem quer dizer exigir aos outros aquilo que primeiro exige a si mesmo. É isso, o Estado tem de ser uma pessoa de bem, tal como qualquer cidadão, do Chega particularmente, óbvio. Filipe Melo. Filipe Melo é uma pessoa de bem, mas tão de bem, que até já ganhou um prémio. Antes das rubricas mensais, um miminho daqueles que eu amo de amor. O candidato à presidência da Distrital de Beja, do Chega, como é que ele se chama? Filipe Melo, disse o seguinte: não vai ser uma brasileira, em grande, a mandar num partido nacionalista brasileira, mesmo em caps, brasileira. Só que depois de ser acusado de, imagine-se, xenofobia, ele editou o post. Até aqui tudo bem. Mas editou como? Como é que ele editou? Pediu desculpa? Retratou-se? Se calhar foi longe demais. Não. Como a palavra que deu raia foi brasileira, e ele não se pode dizer brasileira. Simplesmente limitou-se a trocar brasileira por senhora. Ora, a frase ficou então: não vai ser uma senhora a mandar no partido. Repara. Peraí. O que tu fizeste não ajudou. Estás a perceber? Ou seja, tu substituíste xenofobia por misoginia. E é por isso que entregamos com todo o prazer ao Filipe Melo, presidente da Distrital de Braga do Chega, o troféu Labrego do Ano. Um burro do carro. Mas calma, lembrem-se, moral acima de tudo. Aliás, ele até curte de alguns ducas. Ele gosta de alguns ducas, desde que seja ele a mandar neles e não eles a mandar neles. Ainda estes dias vinha, por acaso, num Uber e vinha a falar com um senhor de nacionalidade brasileira que me dizia que, felizmente, o trabalho estava-lhe a correr muito bem, mas que trabalhava 14, 15, 16 horas dia. Estes são os exemplos de migração que nós queremos. Percebem? Este brasileiro tem que trabalhar 16 horas por dia para conseguir sobreviver. Ou seja, mais um exemplo positivo. E só não é uma história belíssima porque ele não falece no final do turno com o Pepe nos braços. Dias de trabalhos de 16 horas. Os exemplos que nós queremos. É ou não é? Uma pessoa de bem. Mas calma que o Filipe Melo ainda é uma pessoa de bem noutro sentido também. É por isso verdade que o deputado recém-eleito do Chega em Braga está incluído na lista pública de execuções e tem uma dívida de 80 mil euros. 80 mil euros em dívidas? Porra, que ele anda mesmo muito de Uber. Só para contexto, um cigano tem de roubar RSI durante 35 anos para conseguir acumular este valor. Ciganos, metam os olhos neste menino, neste e noutros. Por exemplo, o Diogo Pacheco de Amorim tem um ordenado do partido penhorado por causa de dívidas. Atenção, disse que pensava que a coisa se resolvia pacificamente porque a pessoa a quem ele devia dinheiro morreu. Mas ficou espantado quando a família exigiu o pagamento da mesma. Grande azar. O próprio Manuel Matias era presidente da cooperativa Pelo Sonho é que Vamos, que faliu e deixou alegadamente dívidas de 500 mil euros a 50 colaboradores. Pelo sonho é que vamos ver o dinheiro ir pelo cano. As reuniões desta rapaziada devem ser muito divertidas, porque reparem. Se nós queremos mesmo levar o Dr. André Ventura a primeiro-ministro de Portugal, temos que ser o partido político das contas certas. Exatamente, Ventura vai ser o primeiro-ministro quando eles forem o partido das contas certas. Ora, assim não está a correr bem. O partido foi alvo de uma ação de despejo em Évora por não pagar a renda. Calculo que o senhorio do Chega tenha tido a ideia de despejar o partido quando ouviu o André Ventura dizer: não queremos cá bandidos. Mas é verdade, o menino doce das contas certas que falou há pouco é
Pedro Frazão. Pedro Frazão ficou famoso quando fez uma pequena brincadeira colando um autocolantezinho na porta do gabinete da Joacine Catar Moreira quando se tornou evidente que ela ia abandonar o Parlamento após ter sido chumbado com o Orçamento de Estado. Agora, notem como o malandro colocou ali os dedos e tapou as letrinhas e ficou, em vez de descolonizar, ficou desconizar. O que queria dizer com isto? Repare, é uma ironia quanto ao descolonizar e era uma tentativa de resposta utilizando algum humor. Uma expressão humorística, no seu entender, mas o que eu queria mesmo saber é o que é que significa a palavra desconizar. Ficou desconizar. O que eu queria dizer exatamente com aquilo? Queria dizer que a doutora Joacine Catar Moreira está de saída do Parlamento, era isso que eu queria dizer. Só isso? Sim, apenas isso. Portanto, há aqui várias camadas. Atenção, a Joacine vai embora, ou seja, o Parlamento vai ser descolonizado, que é como quem diz, a preta vai à vida dela. Então, tem racismo, mas atenção, quando ele tapa as letrinhas fica desconizar, ou seja, o Parlamento fica com menos uma, exatamente, percebem? Ou seja, com a mesma palavra, e aqui também quando é para aplaudir uma pessoa aplaude, com a mesma palavra consegue ser racista e misógino. É pá, ganda Pedro, porra pá, não é fácil, ganda Pedro. É que o trocadilho está bem pensado, aliás, eu já estou aqui com algumas ideias também. Proponho daqui para a frente, até para pegar nesta tradição dos trocadilhos, passemos todos a tratar o Pedro Frazão por Pedro Colhão. Rima, é divertido. Colhão. Ela diz, é uma palavra divertida. Colhão. Quem é ele? É o Pedro Colhão. Pedro Colhão. Fica escrito, agora és Pedro Colhão. Está bem? O deputado Pedro Colhão não vai levar a mal uma pequena tentativa de humor. Pois não, não pode. É humor. E atenção que ele até é bastante ativo nas redes sociais. Não tem mal nenhum, por exemplo, se começarmos todos a responder-lhe no Facebook, por exemplo, dizendo primeiro, cara doutor Pedro Colhão. E depois é que expomos a nossa ideia. E mesmo no Twitter identificá-lo como hashtag Pedro Colhão, é uma brincadeira divertida que fica. Pedro Colhão. Sendo assim, Pedro Colhão, pessoa de bem que está a ser julgada após ter lançado suspeitas de corrupção sobre adversários políticos, é veterinário. O que lhe concede uma oportunidade única e até fascinante de discriminar utilizando o sofrimento animal. Não é fácil, mas já se percebeu que ele é bom. O gajo arranja maneira. Primeiro, respeito totalmente e absolutamente as outras religiões. Agora, nós vivemos na Europa e a Europa tem regras de bem-estar animal. Nós não podemos dizer que um determinado grupo da população tem o direito de não seguir determinadas regras de bem-estar animal. Qual é a regra de bem-estar animal que está aqui em causa? A dessensibilização dos animais antes do abate. Quando nós vamos ao talho, nós temos a certeza que aquele animal foi morto, foi abatido, sem dor. Nos abates religiosos, portanto no abate halal e no abate kosher, os animais são degolados e são sangrados e os animais pressentem a um determinado nível de consciencialização do animal. E portanto o animal tem que ter o direito a não sentir isso. Não pode haver na Europa uma derrogação para permitir este tipo de abates. Ora bem, eu estou de acordo com Pedro Colhão. Confesso que não sabia que os muçulmanos abatiam lá os animais com regras específicas do nosso guia deles, mas acho bem. Se existem regras de bem-estar animal, estas não podem ser suplantadas por questões religiosas, individuais ou tradições. Inteiramente de acordo. Há tradições, mas o bem-estar animal está em primeiro lugar. Eu olho para a tauromaquia integrada numa cultura e numa tradição do que é o ser o mundo português. A tauromaquia está viva, está fulgurante e não vai acabar. Digam o que disserem. E eu serei sempre o primeiro e estarei sempre na fila da frente para defender a tauromaquia. Então, mas, Dr. Pedro Colhão, eu devo ter sido hackeado, porque eu juro que eu ouvi dizer há segundos atrás que as tradições não se podem sobrepor ao bem-estar animal. Os touros que são abatidos, nos matadouros, que vêm das corridas, são abatidos em bem-estar animal. Ah, bom! Não, é que eu pensava que o animal que teve a ser esfaqueado a tarde inteira no lombo e que surge a pingar sangue da língua totalmente desorientado e incrédulo com o que está a acontecer, enquanto pessoas aplaudam e riem à gargalhada nas bancadas, fosse depois abatido sem qualquer tipo de respeito pela sua dignidade. Não, então pronto. Mas viram, conseguiu o malandro, pá, o gajo é mesmo bom destas. Tradições lá dos manhés ou o que é que fazem o animal sofrer. Nós não podemos dizer que um determinado grupo da população tem o direito de não seguir determinadas regras de bem-estar animal. Já há tradições portuguesas que fazem o animal sofrer. Uma história belíssima. Ok, portanto, então até agora temos difamação, discriminação, racismo e misoginia. Está na hora de declarações realmente polémicas. Vai, Pedro Colhão. O nosso convidado pode sempre escolher uma música à sua escolha. A minha escolha foi o Viva la Vida, dos Coldplay. Acho que não há nada melhor para entrar de fim de semana do que um rock alternativo. Rock alternativo? Coldplay? Alternativo? O Dr. Pedro Colhão conseguiu aqui mais um truque dos dele, que foi parar no tempo simultaneamente na Idade Média e em 1997. Por falar em Idade Média, Pedro Arroja.
Ora, se Gabriel Mitar Ribeiro é o orientador moral salazarista, Manuel Matias, o farol religioso e conservador, e o Pedro Colhão, o puro beato nacionalista das contas certas, Pedro Arroja é uma espécie de super vilão que reúne em si toda esta indecência moral assente num fanatismo católico que combina com dogmas económicos absolutamente sociopatas. Mas já lá vamos. Primeiro, talvez se recordem de Pedro Arroja a propósito disto. Eu sou homem, tenho órgãos genitais de homem, pênis, testículos, etc. Não fui eu que os fiz. Não fui eu que os fiz. É claro que eu posso, se calhar foi a minha mãe. Posso facilmente imaginar-me a perguntar à minha mãe: olha, tu sabes fazer pênis? Respondia-me assim: oh filho, eu sei lá fazer uma coisa destas, mas tu fizeste 4. Ela fez 4, mas não sabe fazer pênis. No momento mais surreal dos 66 anos de história da televisão portuguesa, Pedro Arroja prende-se durante largos minutos sobre quem terá feito o seu pênis. Ela não sabe fazer, mas fez. Se calhar quem fez foi o meu pai. Eu estou-me a imaginar, e o pai, será que ele sabe fazer pênis? Ai, meu filho, o teu pai, desajeitado como é, sabe lá fazer uma coisa dessas. Então, quem fez não foi a minha mãe. A minha mãe não sabe fazer homens, porque não sabe sequer fazer os órgãos genitais dos homens, e no entanto fez 4. Não foi o meu pai. Quem foi? A resposta foi Deus. Obrigado, Pedro. Obrigado por isto. É realmente ouro. Então, Pedro Arroja é o mandatário nacional e responsável pelo plano económico do partido. Atenção, não é só um daqueles maluquinhos na caixa de comentários, não. É um dos cabecilhas da coisa, apesar de não estar no Parlamento. Então, se acham que tudo o que ouviram até agora é digno de uma sociedade medieval, agarrem-se bem. Primeiro, em termos morais, só assim muito rapidamente. Pedro Arroja já disse que os negros americanos não estão na sua própria terra. A escravatura não foi má para os negros em termos económicos. Em África, eles não trabalham porque gostam muito de sexo. É contra a escolaridade obrigatória e não condena o trabalho infantil porque, e cito, se a criança vai ou não trabalhar, é com os pais. Afirmou que mulheres na liderança de partidos é um sinal de degenerescência e que elevar mulheres à liderança de partidos é enfraquecer o espírito partidário. Ele que de resto não consegue imaginar um mundo só com mulheres. E só de mulheres. Olha, era uma sociedade onde nada acontecia. Falava-se muito. As mulheres são muito faladoras. Falava, mas decisões, definir um caminho para aquela sociedade evoluir, nunca se tomariam, porque elas nunca estariam de acordo. Sim, as mulheres precisam dos homens, senão também iam cozinhar para quem? O homem dá à mulher direção, indica-lhe um caminho. Uma mulher sozinha não sabe para onde é que há de ir. E nessa um homem perspectiva, sozinho uma mulher sozinha fica desorientada. Fica sem saber o que fazer. É verdade, isto tudo é ele a argumentar contra a adoção por parte de casais homossexuais. Porque ele é muito homem, olha lá o que é, mesmo que pusesse mamas. Ele, não sei. Por mais que eu pusesse cabelos compridos, fosse ao cabeleireiro, pintasse os lábios e até fizesse uma operação para me aparecer o peito. Sim, isto já foi na televisão a cores. Apesar de, obviamente, ele recordar com carinho outros tempos. Voltamos à comparação com o Salazar, com o tempo do Estado Novo. Não havia corrupção no Estado Novo. Eram pessoas sérias, derrubaram este regime, que era um regime tão enriquecedor do povo português. Às taxas de crescimento que vinha tendo na década de 50, nós hoje seríamos um dos países mais ricos do mundo, ou aquele regime tinha outros defeitos, liberdades cívicas, mas em termos económicos era uma máquina. Percebem? Havia ali umas questões relacionadas com as liberdades e tal, mas se Salazar fosse vivo, éramos todos mais ricos que o Elon Musk. Tínhamos todos, cada um tinha uma nave espacial em forma de pênis. Naves em forma de pênis que obviamente seriam feitas pela mãe do Pedro Arroja, que não sabe fazer naves em forma de pênis, mas faria 4. Mas sim, este seria o Ministro das Finanças de André Ventura. Um sociopata radicalmente liberal que disse em tempo que a polícia podia ser privatizada e até os tribunais, porque de resto as leis de mercado resolvem tudo. Não se trata de um capitalista selvagem, não. É muito mais do que isso. Sugeriu que os partidos pudessem comprar votos, utilizando o argumento, e cito, já viu quantos pobrezinhos ficavam beneficiados? Para o Arroja é isto, pá. A vida compra-se e a vida vende-se. E os direitos e liberdades são pequenas chatices que impedem o livre e belo funcionamento do mercado. E quem diz vida, diz a morte também. Neste sentido, o Estado, de facto, nacionaliza os cadáveres dos cidadãos portugueses. Quem morrer é propriedade pública. Deixa de ser aquilo que as outras coisas do finado são propriedade privada. Ora bem, o que é isto? Estávamos em 1994 e discutia-se a lei dos transplantes de órgãos. A lei diz o quê? Exceção feita a quem tenha deixado em vida o desejo de não ver os seus órgãos retirados, qualquer morto é um potencial dador. Pronto, até para efeito de salvar
outras vidas. Aparentemente, nada controverso. Mas não para Pedro Arroja. Não. Pedro Arroja vê na recolha de órgãos para salvar outras pessoas uma nacionalização abusiva do cadáver por parte do Estado, que, no fundo, assalta o morto. Porque esta lei contém um outro problema. Nós damos um bem valioso, um fígado, e não obtemos nada em troca. Se o doutor considerar que obter uma vida em troca não é nada, de facto tem razão. Um momento, Maria Elisa, desculpe. O médico pega no meu fígado e dá-o a outra pessoa. Quem me indemniza a mim de um bem valioso que eu dei? Quão cabeça de merda tens de ser para, mesmo depois de morto, pensares em valores monetários porque salvaste uma vida sem querer? Ele quer que fiquem a dever uma ao cadáver! Se o Mr. Burns se cruzasse com o Pedro Arroja na rua, dava-lhe um tiro só para continuar a ser a personagem mais execrável algum dia criada. Como é que se estabeleceria um preço? O preço? Como se estabelece o preço de qualquer outro bem, consoante a oferta e a procura. Se houvesse uma escassez de órgãos, o preço subia no mercado. As pessoas estariam dispostas a pagar mais. Percebem isto? Os órgãos dos mortos são entregues gratuitamente a quem deles precisa para sobreviver, não é? Lindo, que é bonito. E o Pedro Arroja consegue assistir à mais bela ação humana possível. Alguém que falecido ainda assim salva outro ser e só consegue pensar: os rins são muito caros. Quanto é que uma pessoa estaria disposta a pagar por um rim para sobreviver? Como é que se explica que esta pessoa é real? Como? Não dá. Recordo que é o responsável pelo programa económico do Chega. Para finalizar, só mais uma nota hedionda. Lembram-se dos cartunistas do Charlie Hebdo que foram brutalmente assassinados porque fizeram umas bonecadas? Lembram-se? E a frase que se aplica aqui, em bom português, é a seguinte: estavam mesmo a pedi-las. Exato, sim. Estamos perante, possivelmente, o maior monte de esterco que Portugal alguma vez produziu. Não há nada que possamos fazer contra isso, é verdade. Sempre foi, sempre será um monte de esterco, mas há pequenas coisas que aliviam. Por exemplo, bonecos, desenhos, arte. Por isso, decidi organizar o primeiro concurso de cartoons potencialmente desagradáveis, subordinado ao tema O Pedro Arroja é um ser humano execrável. Lá está Pedro Arroja, o homem que, entre outras coisas, acha que crianças deviam trabalhar, que as mulheres sem os homens não são nada, que recusa direitos iguais para os homossexuais, que os negros não trabalham porque gostam muito de sexo. E que lá está quem faz desenhos ou caricaturas e é assassinado por isso. Está mesmo a pedi-las. Sendo assim, com base em tudo o que ouviram sobre Pedro Arroja até agora, peço a todos os criadores, artistas, cartunistas, criativos, designers, seja quem for, malta com talento ou sem talento, mas que queira participar também, que utilizem a vossa arte para desenhar a imagem mais potencialmente desagradável a envolver Pedro Arroja. Será depois criado um site onde serão colocadas todas as obras e poderemos votar todos na obra mais desagradável possível. A escolha é vossa, Portugal. Pedi ao King Arthur, colaborador da casa, para dar o exemplo, para lançar, para dar o mote. Aqui temos Pedro Arroja a ser sodomizado por um africano que não foi trabalhar pois gosta muito de sexo. E agora é com vocês. Divirtam-se, façam o que entenderem. As obras podem ser enviadas para geral@kilt.pt e se desejarem podem permanecer anónimos, não se preocupem. Podem também enviar-me no Instagram ou simplesmente publicar nas vossas redes sociais com o hashtag Pedro Arroja é um ser humano execrável. Quem sabe se não acabamos a fazer uma exposição, mesmo fisicamente, com as melhores obras, não sei, depende aí da adesão da malta, ainda vendemos aquilo e o dinheiro vai para alguém que precisa. A gente arranja aí a maneira. Seja como for, no próximo relatório já conto ter o site todo prontinho para mostrar com algumas das obras e as votações abertas e depois temos aí uns tempos para votar, ok? Já sabes, participa no concurso de cartões potencialmente desagradáveis. Hashtag Pedro Arroja é um ser humano execrável. Porque é verdade que aquela rapaziada conseguiu democraticamente o seu espaço no Parlamento, mas pelo menos a gente diverte-se. Pronto, e é isto. Quem dizia que o Chega era só o André Ventura não tinha razão. É muito mais e muito pior. É um partido que deseja recuperar uma moral salazarista, assenta no preconceito sexual, no racismo e na xenofobia e no desrespeito pela igualdade de género. E, claro, num liberalismo económico radical que implica privatizar a saúde e a educação e se deixarem o Pedro Arroja sozinho na sala, vai tribunal, vai polícia, vai tudo. Vai crianças a trabalhar e tudo, se o mercado assim o determinar. Dito isto, se ainda considero que tudo isto compensa, pois vai haver muita macacada nos próximos 4 anos, sim, acho que sim. Vai ser divertido. Até porque ainda há mais alguns que eu não conheço bem. E aposto que vamos ter histórias belíssimas, belíssimas. Coisas ao calhas que aconteceram este mês. Entretanto, quem acertou em cheio foram as sondagens. Não foi que estava ali a dar altura um empate entre o Rio e o Costa e, claro, confirmou-se a maioria absoluta. Deixa-me interromper para te apresentar ao maravilhoso mundo das sondagens. Vamos. Para onde? E por causa das eleições, até abri uma empresa de sondagens, a Sound Market 2024. Podes apostar nela se quiseres e eu posso-te explicar tudo o que tu precisas saber sobre sondagens. Sabes como é que se fazem sondagens, Diogo? Não. Mas é simples. As sondagens são muito, muito simples. São cálculos, matemática, gráficos, escala de Richter. Estás a perceber? Não, também. Não. Mas é difícil ser mais claro do que isto, pá. Então, teorema de Pitágoras, regra de 3 simples, método D'Hondt, matemática aplicada, teoria de Fibonacci. Estás a perceber ou não? Está bem, mas muita estatística também, não é? Não, caga nisso. Estatística não, puto. Até é mais palavras
do que estatística. Está a perceber? Não, está bem. Então, mas como é que vês os resultados das eleições? É muito simples. É uma questão de magia. Por exemplo, tu vais votar no Rio? Não. Estás a ver? Logo aí te consigo dizer, estás a ver o gráfico a descer? Olha, para baixo, para baixo, para baixo. Logo aí te consigo dizer que o Chega vai eleger 0 deputados. É? Mas como? Como assim? Qual é a margem de erro? Margem de erro, 0. 0. Pô, o erro aqui é teu. Nós não temos margem de erro. A única coisa que eu estou a fazer é analisar uma fatia da população e dizer-te o que é que ela pensa. É assim que funcionam as sondagens. Quer dizer, tu, da Câmara, vais estar em quem? Pá, ainda não sei. Ui, olha, isto é que é preocupante. Porque não sabe, não vota. Taxa de abstenção, 1000%. É preciso ter muita atenção a estas coisas. Por isso é que nós falamos... Às vezes vamos para a rua. Pá, isto agora com pandemia, como tudo. Exato. Pá, chato. Olha lá, vais estar em quem? Eu vou estar no Rio. E tu? CDU. Certeza? Sim. E assim te consigo dizer que, muito provavelmente, e segundo as sondagens, o LIVRE vai ter maioria absoluta. Que é mesmo assim. Não há como escapar desta. Às vezes fazemos por telefone. Ligamos a pessoas. Queres ver? Estou, puto. Sim. Viste o debate? O que é que achaste? A democracia perdeu? Eia bem, olha, puto, mais notícias. As sondagens indicam que Portugal nunca esteve tão perto de estar numa monarquia. Estás a ver? É bem complicado. Isso não faz muito sentido. Não faz sentido. Faz. Isto é tudo uma questão de tato, de sexto sentido. E isto não funciona só para a política. O que é que tu queres saber? Pergunta o que tu quiseres, que nós aqui não falhamos. Sound market, dá-lhe aí. Então quem é que vai ganhar o campeonato? À partida é o Porto. Ok, boa. Porquê? Então, eu sou do Porto, tu és do Porto. Maioria absoluta, em termos de sondagens, há pouco mais a dizer do que isto. Está certo. Tá. Então, e a TVI? Vai ganhar a SIC? Oh, puto, à partida essa aí, posso dizer que é impossível. Não vai ganhar assim. Muito simples. Ainda bem que perguntaste. Porquê? Because I love SIC. Essa é simples. As drogas vão ser legalizadas? Sim. Posso dizer também com uns bons 78% de certeza num gráfico que sobe, que sim. Então, mas e como é que sabes? É pá, os meus amigos todos do secundário fumavam, grande parte da população fuma. Claro que vai, tem que ser. Esposende vai ser um país independente? Está para breve. Ouvi dizer que está para breve, tenho lá 2 amigos espanhóis a viver, portanto há aqueles 87, que é mesmo assim. É possível que o próximo filho da Rita Pereira já traga uma cauda que serve de selfie stick? Tu agora é que tu estás a ver, claro que sim, puto. É a teoria da evolução, Darwin, já ouviste falar? Por falar nisso, Darwin, será que vai ser o melhor marcador da época? Tu, aí da Câmara, este clube. Sporting. Já marcaste algum golo? Epá, não. Então, como vês, Darwin não marca mais até ao final da época. Acabou para Darwin a época. Não sei se faz muito sentido. Então, olha, o PS vai ter maioria absoluta? Ora, o PS, 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Posso dizer, infelizmente, e de caras, que não vai ter. O país está farto das políticas de esquerda. O país quer um governo de direita, de mão firme, que bata ali com o punho onde importa. Falhaste todas. É pá, sim, mas também ninguém disse que isto era uma ciência exata, não é? Um gajo vai vendo aqui e ali. E pronto, é também, se der, deu. Obrigado, Luana. Sigam a Luana do Bem, nos sítios do costume, lá está, em Luana do Bem. No mês em que Neil Young decidiu remover a sua música do Spotify enquanto Joe Rogan permanecer na plataforma. No desporto, o Sporting ganhou a Taça da Liga. Num jogo em que, por alguma razão, Luís Filipe Vieira foi convidado e teve de sair com escolta policial. O ex-presidente do Benfica, que está a sair escoltado aqui do estádio do Leiria, aquela que foi a primeira aparição de Luís Filipe Vieira, desde que, naturalmente, foi preso. O jogador do Manchester United, Mason Greenwood, foi detido por suspeitas de violação e violência doméstica. E numa notícia ainda mais trágica no mundo do futebol, Luís Dias foi vendido ao Liverpool. Está aqui, triste a ir embora. O desenho é da Laura Andrade, que vai personalizar as t-shirts todos os meses. Menção ainda para a estreia de Namias Esqueta na NBA. E antes das rubricas mensais, vamos só muito rapidamente ter com as pessoas que vivem na casa da senhora do grafeno. Ana Horka, cantora checa, que não só não era vacinada, como apanhou Covid de propósito para ficar despachada, foi despachada para um cemitério. Um polícia norte-americano vedeta no mundo negacionista porque tinha sido demitido, ou demitiu-se porque se recusou a tomar a vacina, ou não sei o quê, e mandou o governador kiss my ass e fez grande drop the mic. State 1034, this is the last time you'll hear me in a State Patrol car. And Jay Inslee can kiss my ass.
Morreu de Covid. Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro e do bolsonarismo, negacionista absoluto. Simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Pois, agora, pelos vistos, há pelo menos um caso confirmado de morte por Covid-19. Seja como for, com a vida a regressar à normalidade e as vacinas com eficácia comprovada, já não há praticamente ninguém que desconfie das mesmas. Não quero ser vacinada. Ainda tenho muitas dúvidas sobre estas vacinas. Eu acredito que eu posso morrer se tomar a vacina. E agora? Quem é que me diz o contrário? Tirando a virologista Gisela Serrano. Eu quando preciso de conselhos de saúde ligo sempre à Gisela. Já quando preciso fazer um gelinho vou a Santa Maria. Portanto, temos uma nova habitante. Na casa da senhora do grafeno. Em janeiro faleceram ainda David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, o ator Sidney Poitier, os comediantes Bob Saget e Louis Anderson, os músicos Meat Loaf e Armando Gama, bem como o maestro César Batalha, fundador do Cor Santa Mar de Oeiras, autor de Eu Vi um Sapo e A Todos um Bom Natal. Ainda a cantora Maria Amélia Canossa, voz do hino do Porto. Também Lima Pereira, campeão europeu pelo Porto e internacional português. Ainda Paco Gento, lenda do Real Madrid, único jogador a vencer 6 ligas dos campeões. Vamos às rubricas mensais. Pessoa fixe do mês. Rames Rodrigues, que terá contribuído decisivamente para salvar a vida a um colega que desfaleceu a meio de um jogo. O cartoon é do King Arthur, está o link na descrição. Bizarria do mês. Tens que vir a pé? O que é que mexes? Oi! São... Mas porquê do mês? O marido de Maria Vieira começa a chamar nomes à SIC a meio de um direto. Como eu dizia, o discurso aqui... Ciclista! Bom, tem sido este um bocadinho também a caricatura de alguns militantes do Chega. É de facto uma família encantadora. Frase do mês. A ex-vice-presidente do PSD, Isabel Meireles, sabe bem quem falhou nos resultados eleitorais do seu partido. O que é que falhou? Ouça, eu acho que o que falhou foi o povo português, os portugueses. Sugestão do mês. Diria que não quero mais sugerir processo. Espetáculo muito giro de stand-up comedy que vai andar por aí. Vai estar link na descrição. Em termos de stand-up, há aí mais coisas a acontecer também, ainda bem. Trilho. Todas as sextas-feiras, 4 comediantes. Não se sabe nunca qual é o cartaz, mas vão estar no Teatro da Luz a partir do dia 22 de fevereiro. Há aqui também uma sériezinha nova, pá. São 4 comediantes. É o Vítor Sá, o André Barbosa, o Jorge Gonçalves e o Pedro Mata. Bilhete de ida, onde vão todos os episódios a uma cidade diferente e tentam arranjar forma de fazer uma noite de stand-up a partir do zero. Não tem nada marcado e lá vão eles. Está giro. Mónica Valdegato também está aí com um espetáculo novo de stand-up. E, pá, importa também dar aí uma forcinha à malta que está a necessitar. A Bumba na Fofinha precisa aí, pá, ligou-me, arrasca aí para vender bilhetes. Se conseguires dar o toque só do meu espetáculo. Está bem. Já sabem, se quiserem também ajudar aí a malta, até porque o Sandro tem fome, tens fome, Sandro? Muita! Patreon.com/Diogo Batáguas, passem por lá, temos lá cenas para os bastidores da tour, algumas macacadas que o Guilherme andou a filmar o tempo todo. Temos que pagar o cenário novo. Já sabem, sigam-me no Twitter e no Instagram, é só pesquisar por Diogo Batáguas, até mais que vem.